em nossas vidas. O que ela significa? Que sentido que tem essa oração em nossa vida? Que sentido e que fundamento que tem esse texto que Jesus, que nós todos conhecemos, tanto rico, pobre, preto, branco, amarelo, culto, ignorante, todos conhecem a nossa oração. Sabe, o feiticeiro, o macumbeiro, o espírita, o católico, o cristão, o islamismo, eu creio que todos esses conhecem essa oração. Mas nós vemos às vezes pessoas, às vezes pegarem essa oração e fazer dela um certo, como posso dizer essa palavra, uma certa seita, fazer dela um certo modismo, uma certa moda espiritual, que pegam essa oração, colocam seu joelho no chão e repetem ela 40 vezes e pensam que Deus está ouvindo aquela oração. Então hoje eu quero enfatizar isso. O tempo que nós temos é pouco, eu não vou falar muito, mas é importante o que eu vou dizer aqui para a minha vida, para a sua vida. Porque antes que Jesus viesse a dizer: não sereis ouvidos por vãs repetições, ele deixou bem claro que não é esse o fundamento. E outra coisa, se fosse para que nós viéssemos pegar essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou a quem estamos devendo. Não deixemos cair em tentação e livra-nos do mal. Se fosse para nós ficarmos repetindo, a primeira coisa que ele falou não faria sentido, porque ele disse que nós não seríamos ouvidos por vãs repetições. Se nós ficássemos repetindo, nós não seríamos ouvidos. Então, o que ele quis ensinar para aqueles homens, para que eles passassem para a frente, e para que eu e outras pessoas que têm esse entendimento, que têm essa revelação, que entenderam o que Jesus disse, passasse a você, e você que também às vezes até sabe disso. Mas nós vemos pessoas vivendo dentro da igreja que repetem essa oração o tempo inteiro. Que repetem ela como se a repetição, o número que você repetisse, se orar essa oração 40 vezes, e Deus vai me ouvir. Se eu orar só uma vez, Ele também não vai te ouvir. O princípio dessa oração é o que Jesus quis ensinar. Porque às vezes nós vemos, agora há pouco eu estava lendo aqui a carta de Tiago, e ele estava dizendo que as pessoas às vezes não recebem porque pedem mal. Porque o próprio Jesus, ele disse: tudo que pedires em nome de meu Pai, o Pai concederá. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Não é verdade? Pedi e será-vos dado. Aí nós vemos as pessoas às vezes passarem tanto tempo buscando e não acha, pede e não recebe, liga na terra e não é ligado no céu, sabe? E nós estamos vendo por aí, nesse último mês de dezembro, nós estamos vendo por aí muitas placas, muitas faixas, nos programas de rádio, nos programas de televisão, muitas propagandas, como é que eu posso dizer, muitos anúncios em faixas, placas, propagandas em televisão, para projetar o ano de 2014. Aí às vezes eu fico pensando no que o próprio Tiago ele disse na carta que ele escreveu, que antes de dizer viverei para fazer isso ou aquilo outro, diga primeiro se Deus quiser.
E nós às vezes fazemos planos para o ano de 2014, 2015, 2016, vamos assistir as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. E às vezes nós nem sabemos se vamos estar vivos. Eu não estou saindo do tema. Não estou saindo do tema da oração, porque a oração diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós devemos entrar na presença de Deus em adoração. Nós devemos entrar na presença de Deus engrandecendo o nome dele e diminuindo na presença dele. Nós devemos procurar a Deus antes de ir lá no pão nosso de cada dia. Nós devemos primeiro reconhecer a nossa miséria. Primeiro reconhecer que somos pecadores. Primeiro reconhecer que sem Ele não somos nada. E assim como nós, reconhecendo que não somos nada, não somos ninguém, porque não somos mesmo. Se você está pensando que você é alguma coisa melhor do que alguém, que você é alguma coisa, você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada sem Deus. Porque tudo que foi criado pela voz dele. Nada que foi criado antes dele existiu, não existiu nada dele. E tudo que foi criado foi por ele. Sem ele, nada que nós vemos, nada que os nossos olhos veem, e nada que o nosso pensamento possa chegar, por mais que o nosso raciocínio, o pensamento rasteiro que nós temos, ele possa chegar, nada disso existiria se não fosse ele. Até a vontade de se ajoelhar em dele, até o dom de adorar a ele, a vontade de adorar, a vontade de engrandecer a ele, vem dele. Quantas vezes você já colocou seu joelho no chão e ficou 5, 10 minutos calado porque não sai nada? Você já parou para entender por que acontece isso? Por que é que às vezes, se isso não aconteceu, isso ainda com você, eu digo que você é bem-aventurado, mas a qualquer momento pode acontecer. Porque tem hora que você põe o joelho no chão com a intenção de orar 40 minutos, 50 minutos, mas você fica ali com pelo menos 5, 10 minutos que não sai nada. Você sabe o que é isso? Isso aí é o Espírito de Deus falando você se calar para que você fique calado. Para que você venha ouvir do Senhor no seu coração. Para que você venha primeiro sentir a sua miséria. Para que você venha primeiro saber o que pedir a Ele antes de pedir adorar a Ele. Todas as coisas acontecem por permissão dEle. Não cai uma folha de uma árvore no chão que não seja do conhecimento e da permissão dEle. Nós devemos entender isso, que nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa através dele. Deus, ele tem uma obra para fazer na sua vida. Deus, ele tem algo para fazer através da sua vida. Mas não há ninguém insubstituível no reino dos céus. A partir do momento que você ficar virando as costas para o chamado do Senhor, você pode ter certeza que aquele dia você coloca outro no seu lugar. Ele tem um chamado para você, ele tem um chamado para Saul. Ele não tinha planos com aquele garoto fedendo a ovelha lá no pasto daquele homem do pai dele. Ele não tinha projeto com Davi. Até segundo plano, ele disse para Saul: não faltará descendente seu ao teu trono. Mas aí, o que aconteceu? Ele tinha planos com Saul. É ungido de Deus. Como Davi era ungido de Deus, como Samuel era ungido de Deus, como eu sou, você é, a pastora era ungido de Deus. Mas ele não quis obedecer, não quis fazer da forma que Deus queria. Olha aí, eu entrando de novo na oração. Nós já sabemos que devemos chegar na presença de Deus em adoração, engrandecendo o nome dele. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade, o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que tudo que nós fizermos sem a direção de Deus, ou seja, qualquer coisa sequer que nós façamos com a nossa própria inteligência, vou colocar essa palavra por ignorância, porque aquele que sabe que Deus é maior do que ele e prefere colocar a sua opinião na frente, prefere colocar os seus métodos na frente, ele está agindo com ignorância. A partir do momento que você faz as coisas com a sua direção, com os seus conceitos, com os seus métodos, o apóstolo Paulo diz que isso não passa de lixo.
não passa de restolho, não vale nada. Então nós vemos as pessoas muitas das vezes fazendo planos. Fazendo planos para o futuro. Abarrotam as igrejas, os templos, sabe? Nós chegamos a ver estacionamentos lotados por causa de uma faixa, por causa de uma vinheta que se roda na rua. Tal dia, o grande culto, projetando 2013, 14, 15. Você pode descer nessa rua aqui, ó. É difícil a igreja que não tem uma faixa como essa. O grande culto para projetar o ano que vem. Sabe, eu vou te falar uma coisa aqui. Você ir para a beira de uma praia, pular 7 ondas ou não pular, não faz diferença nenhuma. Se você pular, a única coisa que vai acontecer é molhar sua canela. Não vai acontecer nada mais. É perigoso se você estiver descalço, pisar num coral e ficar uns dias com o pé inchado. A página de um calendário, ela não muda nada na minha vida e na sua. Nada, mas é nada mesmo. A página, um aniversário, uma data festiva de Natal ou de Ano Novo, não muda nada. Só é uma página de um calendário que vai virar. Para começo de história, o mês de janeiro é o pior mês que tem para negócio, para ganhar dinheiro. Nós, o sol brilha para os justos e brilha para o ímpio. Fica difícil para todo mundo. O negócio já está começando a ficar difícil desde agora para mim, por exemplo. Já tem 10 a 15 dias que eu não dou um prego numa barra de sabão. E eu estou esperando que janeiro melhore, mas às vezes, né, a gente sabe que não é assim. Mês de janeiro o povo vai pagar o cartão de crédito das cachaças que bebeu em dezembro. Então nós sabendo que tem que ser feito primeiro a vontade de Deus. Porque nós vemos às vezes pessoas num culto como esse escrever num papelzinho os seus projetos, seus planos, suas vontades. Sabe, irmão, Deus ele nos deixa sonhar, ele nos deixa pedir, ele nos permite pedir. Mas em Provérbios tem um provérbio que diz assim: o homem faz muitos planos em seu coração, mas são os desígnios de Deus que prevalecem na sua vida e na minha. Verdade. Sabe, eu estou sendo testemunha disso. Foram feitos planos na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Nós fizemos planos, mas nós fizemos com o coração firmado e com a mente assim: Senhor, se for tua vontade, se não for, eu não vou zangar não. Porque nós sabemos que quando é a vontade de Deus é melhor para mim e para você. E se Deus disser não, alguma coisa que você projetou, se ele falar não, eu não vou dar. E aí? Você vai se escandalizar comigo? Ah, meu irmão, Fabiano, o presbítero Fabiano, não vou mais ouvir tuas mensagens. Que conversa é essa? Está na Bíblia, pedi para escusar. Que é ligado na terra, ligado no céu. Tudo que pedi em nome do meu Pai, o Pai concederá, bater, abrir, se usar. Mas nós não devemos ser ignorantes ao ponto de tudo que será ligado na terra será ligado no céu, independente da vontade de Deus. Porque Ele tem uma vontade. Nós somos feitos de imagem e semelhança. Passamos agora ao homem a nossa imagem e semelhança. Ele também tem livre-arbítrio, ele faz se ele quiser. Ele faz se ele quiser, ele não é obrigado a fazer. Nós devemos pensar nisso, nós devemos projetar um ano que vem com os pés firmados, preparados também para ouvir um não. Porque isso faz parte da oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a história do pão nosso de cada dia, que Ele sabe que nós precisamos. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim, olha só como é sério esse pedacinho. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só como é que Jesus ele não erra. Ele não tem um pingo de injustiça nele, um pingo de falha. Ele já colocou a gente para perdoar as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, nós vamos ser perdoados da mesma maneira que nós perdoamos. Se nós perdoamos apenas de boca para fora e viramos as costas, é assim que Ele também vai nos perdoar. Se nós não perdoamos o nosso irmão, eu não estou falando isso, irmão, você é uma pessoa inteligente, não é uma coisa de boca para fora. Você é uma pessoa inteligente, você sabe que Deus, quando Ele fala de perdão, Ele é um perdão genuíno, é um perdão verdadeiro. É um perdão que não tem, você não pode voltar atrás, você não pode tocar naquele assunto daquela pessoa. Você tem que esquecer aquilo. O perdão genuíno é aquele que você perdoa e joga no mar do esquecimento daquela ofensa e continua vivendo com aquela pessoa como se não tivesse acontecendo nada e não tivesse acontecido nada. É assim que é o perdão. Com alguma diferença, né, que a gente também dá a cara para bater uma vez, a gente não vai dar de novo, sabendo que pode apanhar de novo. Com vigilância, com cautela. Porque tem gente que às vezes se ajuda com uma pessoa, faz ali com ela um vínculo de amizade, como eu já fiz, como eu já me apeguei, eu era uma pessoa que eu me apegava a muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. E por causa desse apegamento, no meu começo de caminhada, eu já desviei 3 vezes num só ano. Por me decepcionar com as pessoas, por pensar porque a pessoa tinha um cargo eclesiástico a mais, porque a pessoa vestia um terno e gravata, porque a pessoa fazia longas orações em cima de um altar. Eu me apegava a ela, me espelhava a ela, daí a pouco eu estava me decepcionando, daqui a pouco a pessoa tinha a língua mais comprida do que a samambaia. Ou então quantas vezes eu já me abri para as pessoas, meus problemas, e os meus problemas iam parar na boca do povo. Mas eu perdoei de coração. De coração, mas você pode ter certeza que eu não vou falar de novo. Eu não vou me apegar com essa pessoa de novo. Eu não vou dar crédito novamente a ela. Porque senão a gente vai sofrer muito. Mas nós devemos perdoar e fingir que não aconteceu nada. Fingir não. Fazer com que não como se não tivesse acontecido nada. Não devemos cair de novo na língua dessa pessoa. Devemos vigiar para não cair de novo na boca dessa pessoa, nas astúcias dessa pessoa, nas maldades dessa pessoa, mas nós devemos perdoá-la e amar a ela como amamos os nossos irmãos, como amamos as outras pessoas. Essa frase, perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, é uma coisa mais ou menos como o nosso negócio com Deus, nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele é uma coisa assim, vamos dizer, como no toma lá da cá. Porque o próprio Jesus, ele disse, se você ama, diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu próximo, a quem você está vendo sofrer, precisando de ajuda, precisando de algo que possa sustentar o corpo dele, ou uma ajuda financeira, ou material, ou uma oração, que seja que você não faz nada, você é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu próximo, a quem você está vendo, ele, de maneira nenhuma, ele ama a Deus, a quem ele não vê. Você pode se espernear aí dizendo, não, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu tenho uma dificuldadezinha em ajudar o meu próximo, mas eu amo a Deus. É mentira, é a Bíblia que está falando isso, não sou eu não. Então mais ou menos não toma lá da cá. Aquele homem que certa vez ele foi ao tribunal e aquele juiz ele disse o seguinte, você não tem o dinheiro para pagar, meu amigo, então eu vou pegar a sua mulher e seus filhos para que você possa pagar a sua dívida. Então aquele homem se prostrou e ele clamou e ele chorou. E aquele juiz ele se moveu de íntima compaixão. Veja só. Isso é uma parábola. E as parábolas de Jesus, elas têm como o seu foco de ensinar. Não são contos para a criança dormir, são verdades espirituais que nós devemos discernir e nós devemos levar a sério. Veja só como é que a palavra de Deus diz. Esse juiz,
ele se moveu de íntima compaixão. Você sabe o que quer dizer íntima compaixão? Íntima compaixão é aquela compaixão que você tem pela pessoa como se você estivesse sentindo a dor que ela está sentindo. Como se você estivesse vendo uma pessoa chorando e você se colocar no lugar dela. Ah, eu estou chorando porque meu filho está assim, porque meu filho está assado. Você pegar e colocar a sua vida no lugar da vida dela e pensar como seria. E sentir a dor daquela pessoa. E a Bíblia fala, nessa parábola que Jesus contou, que esse juiz ele se moveu de íntima compaixão. E perdoou aquele homem, mandou ele embora, perdoou toda a dívida dele. E lá na frente ele encontrou um cara que devia uma micharia para ele e falou, vamos, quero receber. Ele, não, mas não tem dinheiro, tem, eu vou te mandar para a prisão. Misericórdia, tem misericórdia de mim. Eu sou um pai de família, eu tenho filhos para dar de comer, eu preciso trabalhar, eu vou te pagar, espera só mais um pouco, eu vou te pagar. E você não vai pagar agora não? Eu não tenho, então vou te levar para a prisão. E dois daqueles conservos daquele juiz, empregados daquele juiz, viram aquilo e falaram para o juiz. E esse juiz se irou e mandou buscar aquele homem e jogou ele na prisão. E dizendo assim, como pode, você está me devendo milhões e eu te perdoei. E o seu irmão estava te devendo uma micharia e você lançou ele na prisão. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, quando não perdoarmos o seu próximo, nem o vosso Pai perdoará vocês. Então é no toma lá da cá, meu irmão. Nós temos um relacionamento com o nosso irmão ligado com Deus. O que nós fazemos com o nosso irmão, Deus ele sofre e ele se ira lá em cima. Porque ele ama você da mesma maneira que ele ama a mim. Se eu ofender a você, ele vai ficar chateado comigo, ele vai colocar no meu coração para que eu venha pedir perdão a você. E se eu endurecer o meu coração para não pacificar com você, eu vou sofrer as consequências, eu vou estar frente a frente com ele. Verdade, Deus. E bem assim é o seu, daí para cá. Nós devemos prestar atenção nas coisas. Está vendo o tanto de coisa importante que nós precisamos saber antes de ficar projetando um ano que vem, sendo que esse ano vai vir de um jeito ou de outro? Com você vivo ou você morto, esse ano vai vir. Então tem coisas mais importantes para que nós venhamos fazer. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se acontecesse alguma coisa agora, se você morresse, fosse bater de olho a olho com ele, você ia ter a coragem de chegar para ele e falar, combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, de buscar a coroa da vida? Você está preparado para isso? Você está entendendo como é que é? A gente fica às vezes aí se deixando levar pelos motivos espirituais, pelas religiosidades das igrejas. Pessoas que fazem festas, entendeu? E elas falam assim, não está na Bíblia, o que é ligado na terra e ligado no céu, Deus vai fazer. Eu acho que a única coisa que elas aceitam é que, bom, pode demorar um pouco, né? Afinal de contas o Senhor é Deus, né? É na hora dele, ele vai fazer, mas é na hora dele. Mas ele vai fazer, quem é que te garante que ele vai fazer? Não, e eles dizem mais, Deus tem que fazer, que senão a palavra dele é mentirosa. Não, a palavra dele não é mentirosa, é a ganância desses homens que parecem escorpiões, que não pode deixar não pode ver uma oportunidade de se aviciar. Eles não podem ver uma oportunidade de beirar eles, que eles já vão correndo. As igrejas enchem com pessoas desequilibradas, que não pensam no dia de amanhã, se elas estão preparadas para se encontrar com Deus, se elas estão prontas para ir a uma casa de uma pessoa para orar por elas. Elas querem saber que o ano que vem um emprego novo vai aparecer, um carro novo vai surgir e eu vou viajar para os Estados Unidos. É isso que elas pensam. E Deus tem que fazer, faz uma lista enorme, folha e contra folha. Nem para colocar lá no finalzinho, se Deus for da tua vontade, faça isso por mim. Eles não põem, porque senão dá azar. Parece até mal acordo, atribuir a Deus a autoridade. Eles não colocam. Eles não colocam, Senhor, se for de tua vontade. Olha, meu, você pode ter certeza que 90% não põe. Já para deixar Deus sem sair.
nele lá e falou, o senhor tem que fazer, que está escrito aqui, ó. Mas está escrito aqui também que Deus é soberano. Ele é que está no controle. E você pode ter certeza que esse ano de 2014, se Ele quiser abençoar a sua vida, Ele vai abençoar. Se você buscar verdadeiramente a face dele, como o irmão disse aí, ó, clama a mim e responder-te-ei. Lhe mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe. 2 Crônicas, capítulo 7, diz o seguinte: se o meu povo, ele não está falando do povo de Satanás, ele está falando do meu povo, o povo de Deus, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus ouvidos às suas orações, e eu os abençoarei sobre a face da terra todos os dias, assim diz o Senhor. Você está entendendo como é que é? Então, nós somos abençoados pela misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos. Mas se nós não fizermos por onde merecer, o negócio fica feio mesmo. Você pode ter certeza, irmão. Eu estou falando aqui, eu estou pregando aqui o que eu vivo. Eu estou pregando o que eu vivo. Eu não estou pregando abobrinha aqui na ilusão de que eu vou ficar cheio de fãs, não. Ao contrário, dependendo do tema que eu abordo, eu tenho certeza que eu arrumo mais inimigos. Então, eu estou pregando o que eu vivo. A partir do dia que você começar a buscar o reino de Deus, buscar a Deus porque quer a Deus, porque quer Jesus, quer um relacionamento com Ele, porque tem desejo nele, nas suas revelações, nas coisas que Ele tem para mim e para você, espirituais. Ou a partir do momento que vocês buscarem a Jesus sem interesse nas outras coisas que Ele diz que são acrescentadas, aí você vai ver a bênção do Senhor derramar na sua vida. Aí você vai ver o Senhor suprir a sua necessidade. Mas enquanto você estiver com uma picareta, cavando, e buscando apenas as coisas materiais, e meu irmão, se Deus tiver um carinho a mais por você, se Deus tiver algo mais especial com você, você vai cavar e não vai achar nada. Tem gente por aí, meu irmão, que é abençoado. Abençoado sem buscar o reino de Deus nem nada. Desconfie dessas pessoas. Desconfie dessas pessoas que buscam apenas a prosperidade e conseguem. Porque o pai que ele ama e preza mesmo o filho, ele regula para que o filho não venha se perder. Ele corrige. Uma das formas de Deus corrigir a nossa iniquidade para que nós venhamos andar e trilhar o caminho do certo é regulando as bênçãos dele sobre a nossa vida para que nós venhamos primeiro se consertar e fazer por onde merecer. Agora, quando ele abre mão demais, não pode desconfiar, porque a palavra de Deus diz que ele tem a uns como filho e a outros como bastardos. Uns ele escolheu para a honra e outros para a desonra. E ele fala que faz esses vasos da mesma massa. Da mesma massa ele faz um vaso para a honra e outro para a desonra. Um para a bênção e outro para a maldição. Um para a vitória e outro para a derrota. Um para a vida eterna e outro para a perdição eterna. Ele faz, está na Bíblia. Eu não vou te mostrar porque eu não lembro onde eu li, mas é mais ou menos entre Hebreus e Tiago. Diz isso. Então, dê glória a Deus. Leia o livro, leia a carta de Tiago, capítulo 1 e capítulo 2. E você vai ver que Tiago diz: dai graças quando cairdes em várias tentações. Não cair em tentação, irmão. A tentação de você abraçar ela, não é isso? E tem parênteses de dizer o que significa essa frase. Quando forem enviadas a vós várias provas. Você está vendo? Bem-aventurado aquele que é provado, para que seja moldado e tenha experiência na fé. Aleluia, meu Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda Ele de verdade.
Talvez porque ele é pelo Senhor. Deus abençoe.